A indústria nacional de insumos agrícolas tem aumentado a produção nos últimos anos para atender a necessidade cada vez maior dos produtores rurais brasileiros. De janeiro a março deste ano, a indústria brasileira produziu mais de 2 milhões de toneladas de insumos agrícolas, um crescimento de 5,3% na comparação com o mesmo período de 2010. Os números são da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, consequência da maior produção de alimentos para o consumo interno, mas principalmente para a exportação. Os preços das commodities agrícolas, as matérias-primas negociadas no comércio internacional, saltaram nos últimos meses. Por isso, os analistas acreditam que 2011 deve registrar um novo consumo recorde de quase 26 toneladas em insumos agrícolas no Brasil, contra 24,5 toneladas vendidas no ano passado. Professor Celso Grise, quais são os principais desafios para a produção de fertilizantes, de insumos em geral aqui no país? Acho que o maior de todos os desafios é exatamente a fertilidade do solo brasileiro. Veja que, neste caso, nós temos praticamente, nas manchas mais escuras, uma fertilidade alta do solo. E nas manchas mais claras, uma fertilidade bastante reduzida do solo. Você olha o Brasil central, você caminha para o norte e você vê uma grande parte do território nacional ainda com uma fertilidade muito baixa. E é nesse sentido, Teres, que a nossa pergunta acaba sendo sempre relacionada ao papel do fertilizante, à importância da fertilização na agricultura brasileira. O Brasil tem, em termos de área arável, uma distribuição fantástica, fenomenal. Nós temos hoje, para a agropecuária, algo em torno de 250 milhões de hectares. São 50 milhões de hectares dedicados para a agricultura e 200 milhões para a pecuária. E fora isso, temos mais 90 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser convertidas para a produção agrícola. Qual é o grande desafio que o Brasil tem? A questão do solo. O nosso solo, ele tem vantagens do ponto de vista de localização por causa da chuva, por causa da água. Nós temos aquíferos maravilhosos aqui no Brasil, o caso do Guarani, onde não existe problema, mas em termos de nutrientes, ele é muito pobre. E aí nós temos um segundo problema. Aqui no Brasil existe uma produção muito pequena dos componentes básicos NPK. A questão do nitrogênio concorre muito com a questão do uso de petróleo, aí depende de políticas públicas. A questão de fósforo, onde nós podemos avançar mais, porque temos várias minas e jazidas aqui. E em termos de potássio, aí sim nossa dependência é quase que total do exterior. Temos até hoje detectado somente 2 jazidas. Qual é o grande produtor de potássio para o Brasil e para os grandes usuários? Nós temos principalmente a Rússia, que é muito forte, Marrocos também, Canadá, que podem produzir e fornecer, e é de onde nós importamos principalmente. E fósforo? Fósforo nós produzimos muito no Brasil, aí sim eu diria que metade da nossa necessidade já é atendida aqui. Há condições de aumentar muito isso e provavelmente nos próximos anos, se houver muito investimento, até podemos nos tornar autossuficientes em termos de fósforo. Sim. A perspectiva da indústria de fertilizantes no Brasil tem sido muito positiva nesses últimos 2 ou 3 anos. Embora tenhamos perdido quantidades e produção durante o ano da crise, 2008 foi mais difícil mesmo, em seguida voltamos a produzir. O lavrador, o homem do campo, acabou reduzindo também pelos preços um pouco as quantidades produzidas ou utilizadas de adubo e de fertilizante no seu plantio. Como é que você vê essa recuperação para 2011? De forma muito positiva, porque o grande problema que os produtores passaram com relação a preço de fertilizantes é porque é uma commodity internacional e os preços são regulados pelo mercado mundial. Claro. Então, quando você tinha o dólar muito caro, muito pesado, frente ao real, isso realmente encarecia muito a produção. Hoje, até com a questão do fortalecimento do real, isso de alguma forma é favorável ao mercado de fertilizantes. E ele pode investir mais pesadamente em tecnologia agora. No programa passado, nós discutimos, ainda que rapidamente, o problema de conservação do solo. Esses programas deveriam estar associados, o de fertilização e o de conservação de solo, não é verdade? Perfeitamente, estão.
A maior parte das grandes empresas de agronegócio, elas têm programas, inclusive, com ONGs, entidades do terceiro setor e com o governo. No caso específico até da Bunge, nós temos parceria já histórica com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, temos parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com produção, inclusive, de cartilhas, colocando as melhores práticas ambientais e de produção à disposição do produtor agrícola. E com isso ele pode melhorar a performance dele. Como é colocado isso à disposição? Através de que meios? Nós produzimos cartilhas impressas e elas são distribuídas não só pelas entidades públicas, no caso o próprio IBAMA e o Ministério da Agricultura, como também por toda a nossa equipe técnica. Nós temos vários engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas que na relação diária, cotidiana, com o produtor rural, a gente distribui isso com eles. Veja a riqueza disso tudo, Luciane. Eu acho que é das grandes iniciativas no nosso setor. Professor, e tão importante capacitação em qualquer setor da economia brasileira, principalmente no campo, para a gente atender a essa demanda mundial por alimentos. E a seguir, vamos entender qual o trabalho feito pelas tradings aqui no Brasil, aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.